Quem não se lembra de passar horas e horas na frente da TV jogando PS6 com a Inter de Milão de Adriano Imperador no PS2? Ou então jogar FIFA 14 com Neymar e Messi no Barcelona no Xbox 360? Pois é, essas com certeza são uma das nossas melhores memórias de infância. Mas como esses jogos saíram de ser bons para acabarem virando cassinos? Hoje no meu canal você acompanha toda a trajetória da queda dos jogos de futebol. As franquias principais de Konami e Electronic Arts, ou EA Sports, começaram ainda na era 16 bits. A Konami lançou International Superstar Soccer em 1994, o primeiro jogo da série Pro Evolution Soccer para a Super Nintendo. O jogo continha apenas seleções, mas já foi muito elogiado por ser um jogo arcade divertido e ter boa jogabilidade. Já a EA em 1993 lançou o primeiro jogo da série FIFA, intitulado FIFA Soccer 1993, ou FIFA Soccer International. Já no início tinha boas mecânicas e claro, era bem limitado, mas já para a época era inovador. Em novembro de 1995 foi lançada a versão mais amada dos jogos de futebol antigo, o incrível International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe. No jogo, temos uma versão aprimorada da versão normal, tendo mais seleções, modos e uma polida na jogabilidade. Além disso, principalmente com esse jogo, começou a onda de modificações com equipes e narrações brasileiras no mercado de videogames e hacks no Brasil. O exemplo mais famoso claramente é Ronaldinho Soccer, que trazia as equipes brasileiras presentes na Série A daquele ano, juntamente com as seleções clássicas e algumas equipes estrangeiras, como Boca Juniors, Barcelona, River Plate, entre outros. Ronaldinho Soccer 97! Já o FIFA começava a migrar para as novas gerações e em 1995 já lançou para PS1 o inovador FIFA 96. O jogo introduziu uma espécie de gráficos 2.5D junto com novas mecânicas de jogabilidade que foram recebidas de forma positiva na época. Apesar de hoje em dia o jogo claramente ter envelhecido mal, foi muito avançado para a época. Algo que marcou os jogos dessa época foram justamente a diversão que eles nos proporcionaram. Nessa época, os jogos não integravam gráficos realistas, mas integravam horas e horas de diversão, algo que foi gradualmente sumindo ao longo dos anos. Ainda em 1995, a Konami lançou Go Storm. Também lançado para PS1, o jogo vinha com inovações e um gráfico consideravelmente melhor que o FIFA, sendo mais 3D e poligonal. Para a época era bem divertido, proporcionando um jogo rápido que causava partidas emocionantes. Também foi lançado oficialmente em 1995 o primeiro jogo oficialmente da série Winning Eleven, que no caso é como é chamado Pro Evolution Soccer no Japão, um jogo que era focado na liga japonesa. Nos anos seguintes, a concorrência aumentou. Os jogos passaram a ser mais bonitos, muito melhores na questão de jogabilidade e passaram a ter mais inovações. Com os anos 2000 chegando, a Era de Ouro também se aproximava. Com o lançamento do PlayStation 2 feito pela Sony em 2000, os jogos de futebol entrariam em uma nova fase. A Konami entrou na nova geração com os dois pés na porta e em 2000 lançou finalmente Pro Evolution Soccer 1, o primeiro jogo da franquia Pro Evolution Soccer com esse nome. O jogo evoluía de forma espetacular os gráficos, abandonando os poligonais gráficos de PS1 e substituindo por jogadores mais realistas, torcidas animadas e uma jogabilidade melhor. Já a EA seguiu o mesmo caminho, porém com uma jogabilidade esquisita, já que a empresa estava na época realmente testando novas jogabilidades e tentando inovar, coisa que hoje em dia não acontece, já que todo ano é a mesma coisa, é a mesma jogabilidade e não muda nada. Como nos últimos anos, tanto FIFA quanto PES não tinham licenças dos clubes brasileiros, algo que aguçou a criatividade dos brasileiros, criando icônicos jogos e modificações.
Já no PES 1, surgiu a primeira modificação de futebol para PS2, chamada Campeonato Brasileiro 2002. O jogo, como o nome já dizia, trazia os jogadores e clubes que disputavam o último Campeonato Brasileiro disputado em mata-mata. Nessa modificação, foram alteradas equipes, uniformes e alguns estádios, além de tradução para português, sendo uma modificação que hoje em dia não é tão conhecida, mas foi muito importante para abrir caminho para outras modificações e equipes de modificação que vieram depois. Seguindo os anos, foram lançamentos que sempre buscavam melhorar a jogabilidade, gráficos e que de forma contínua eram bem recebidos. Algo que aumentou a Era de Ouro e a nostalgia que viria posteriormente eram justamente as equipes da época. Os esquadrões mundiais e os craques que haviam nos jogos eram muito legais de jogar, como o Arsenal dos Invencíveis, o Real Madrid dos Galácticos, o Milan dos anos 2000 com Kaká e Dida. As equipes daquela época eram consideradas mais plásticas, mais recheadas de craques do que hoje em dia. Por isso, há tanta impressão que os jogos de futebol eram melhores, porque a nostalgia dos times daquela época se alinha junto dos jogos serem bons e divertidos. Em 2006, foi lançado o histórico PES 6, considerado por muitos até hoje como o melhor PES da história. Ele é considerado o ápice da era de ouro dos games de futebol, pois apresentava excelentes gráficos, grandes esquadrões, uma jogabilidade espetacular e bons modos de jogo. Já tendo introduzido eu as modificações, a causa que eu amo esse jogo é justamente o conteúdo que ele rende até hoje. E sim, exatamente, esse jogo é a base para a maioria ou todas as modificações que vieram após ele. Principalmente Bomba Pet deriva desse jogo. Sendo eu uma criança dona de PS2, eu cresci jogando esse jogo e suas modificações, algo que eu lembro com muito carinho até hoje. Até recentemente, quando eu não tinha console, hoje em dia graças a Deus eu tenho essa condição de ter, eu nunca tive nenhum console de geração, porque claro né, é o Brasil, então tudo é mais caro, principalmente consoles. Por isso esses jogos antigos e modificações, até mesmo fora dos jogos de futebol como GTA Tropa de Elite, GTA Rio de Janeiro, ficaram tão famosos. Até hoje, muitas pessoas preferem o PS2 pela facilidade, com o sistema UPL e jogos que podem ser baixados da internet para um pendrive ou HD, ou comprar jogos por R$2 ou R$5. Continuando, em 2005 a nova geração chegou, com a Microsoft anunciando o sucessor de seu console, e de forma oficial o Xbox 360 chegou ao mercado. E em 2006 a Sony anunciou o PS3, e com esses consoles chegaram também jogos incríveis, mas que começou a gradual degradação da era de ouro dos videogames. Com muito mais poder que seus antecessores no mercado, PS3 e Xbox 360 chegaram prometendo uma nova era e um gigantesco poder gráfico. O primeiro FIFA a chegar para essa nova geração foi o FIFA 2006, Road to World Cup, que como o nome diz, claramente é a versão da Copa do Mundo do FIFA 6. A EA, já dando indícios do quanto é mercenária, simplesmente decidiu não migrar de início para a geração PS3. Você me pergunta por quê? Porque não queria migrar para um novo motor gráfico e fazer um jogo New Gen. Preferiram lançar os jogos na sua versão de PS2, só que atualizado. Vai tomar no cu! O primeiro FIFA a chegar para o PS3 foi o FIFA 8, com uma nova engine. Em 2009, chegou o FIFA 9 e com ele surgiu uma mecânica inovadora para a época, o modo onde você podia montar um time com cartinhas de jogadores para duelar com outros jogadores, que chamava Ultimate Team. A mecânica que levaria o FIFA à ruína no futuro. E não se engane, tá? Porque antes de se tornar um cassino, esse modo era muito legal de se jogar. Principalmente por conquistar as melhores cartas era muito gratificante. Também porque a única coisa que você teria que pagar era a DLC, que era aproximadamente $10. Após pagar esse valor, Ultimate Team era liberado e não havia mais nenhum tipo de transação, já que as coins eram recompensas que não deveriam ser compradas, porém conquistadas. Inicialmente, uma mecânica muito boa e inovadora, porém a EA viu que poderia lucrar excessivamente com o jogo e com o modo, o tornando grátis nas próximas edições, mas introduzindo as microtransações que acabariam com o jogo. Paralelamente ao crescimento do FIFA, o PES mantinha sua essência, porém começava a perder a guerra por não conseguir oferecer a mesma experiência online do FIFA. Apesar de ser considerado um jogo mais realista, diferente da jogabilidade mais arcade do FIFA, além de que oferecia modos offline mais dedicados,
como a Master League, que ajudou muito mais na polarização do jogo do Brasil, pois, ainda nos anos 2010, nem todos tinham uma conexão banda larga como é hoje em dia. O PES ainda levava vantagem nas licenças, pois tinha em seu jogo a Copa Libertadores da América e a Liga dos Campeões da UEFA, ajudando no realismo do modo carreira e atraindo um público mais sul-americano. Por isso o PES é tão famoso hoje em dia no Brasil. O ápice da guerra estava chegando. O PES tinha licenças e o realismo. O FIFA tinha online e parcerias. Em 2012, a Konami lançou o PES 2013, também considerado por muitos o melhor PES da história, sendo a mesma coisa do PS6, bons gráficos, bons times, só que na época dele, 2013. Mas claro, o jogo ficou marcado principalmente por ter uma trilha sonora incrível, além de como Neymar no Santos e a melhor Master League que eu já joguei na vida. Perdi as contas de quantas vezes fiz um modo carreira com o Santos, trazendo o Drogba e o Ronaldinho para o Santos. Além de que tinha um grande realismo, principalmente na questão financeira. Por exemplo, se você fizesse contratações e não tivesse caixa para sustentar elas, o clube entraria em dívidas e déficit financeiro, o que obrigaria a rescindir contratos com jogadores para aliviar o caixa do clube. Já no FIFA, o modo carreira começava a ser deixado de lado, sendo algo muito mais simples e sem novidade do que o PES. A EA já começava com os problemas de apenas de focar no FIFA Ultimate Team após o FIFA 12. Paralelo aos consoles, o mercado de mobiles também crescia muito, principalmente com a seção de Androids e iPhones. Com isso, EA e Konami cresceram o olho com esse mercado, visando expandir suas marcas. Com isso, as empresas lançaram seus jogos, e eles eram muito bons. Dessa vez, eu saí em defesa da EA, apesar de odiar essa empresa, já que muitas versões dos jogos para os telefones móveis eram muito melhores do que o PES, já que eram versões do PSP ou PS2 portadas para o celular, o que foi algo muito bom, mas também uma forma de aumentar a vida útil da versão old da franquia. Especialmente a versão do FIFA 14 Mobile é muito boa, pois tem a maioria das coisas que a versão de console tem, até o Ultimate Team. Após esses lançamentos, em 2014, a Konami fez a maior cagada da vida dela e lançou a bosta do PES 2014, mais conhecido como o pior jogo de futebol da história. Tudo nesse jogo é ruim, tudo, desde os gráficos, jogabilidade até o modo carreira e os incessantes bugs. Na moral, olha esse Riquelme, não tem nada a ver com ele na vida real. Olha essa comparação, é ridículo a face dele no PES. Esse foi literalmente o ponto-chave de virada e o começo da migração de PES para FIFA e o início do monopólio da EA no mercado, o que também contribuiria para a soberba e a destruição da franquia FIFA no futuro. Com o FIFA 14 lançado e aclamado, PES começou lentamente a sua queda com esse lixo chamado PES 2014. Em 2016, o mercado mobile sofreu uma mudança radical. As duas empresas abandonaram a ideia de um port parecido com consoles e se tornaram jogos em sua maioria freemium, ou seja, eram jogos free-to-play, mas com várias microtransações, e focavam exclusivamente, no caso de PES, no MyClub e no caso do FIFA, no Ultimate Team. Confesso que tenho saudades do FIFA 17, já que foi lá que dei os meus primeiros passos no YouTube, mas não tenho infelizmente mais esses vídeos para mostrar para vocês. Época boa onde tínhamos o Mobizen, o FIFA e um sonho. Os jogos focavam principalmente em microtransações para você obter moedas para principalmente comprar packs de jogadores ou comprar mais energia para poder jogar. Com isso, lentamente a Konami e a EA começaram a trocar uma boa experiência por jogos lotados de moedas e compras. Em 2017, a EA introduziu o FIFA naquele ano, o FUT Champions. O FIFA 17 foi considerado o último FIFA bom, algo que eu discordo, pois apesar de poucas inovações, houve sim alguns jogos divertidos. Voltando, o modo FUT Champions foi um dos principais responsáveis pela derrocada do FIFA, pois obrigava os jogadores a jogar o jogo por tempos inumanos para ganhar recompensas, ou gastar dinheiro de verdade para ter as mesmas recompensas, quebrando o jogo e colocando ele em pay to win. FIFA 18 foi um bom jogo na minha opinião. Lembrando que eu fui jogar FIFA 17, 18, 19, 20, 21, o 23, o 24, o 25 e o 26 muito recentemente, então a minha opinião pode divergir dos outros.
A EA até lançou uma DLC gratuita para esse jogo, que eu gostei muito, que era a Copa do Mundo. Algo que antes, como já visto aqui, era um jogo separado apenas para a competição. Ou seja, existia um FIFA para cada edição. A gente teve o FIFA 98, a gente teve o FIFA 2002, a gente teve o FIFA 2006, 2010 e 2014, que eu sempre gostei de jogar. São jogos incríveis na minha opinião, que trazem muito bem a atmosfera da Copa do Mundo. A EA introduziu no FIFA 17 a engine Frostbite, que deu mais realismo, mas trouxe bugs bizarros junto de inovações, claro. Mas também começou a aparecer coisas que antes passavam despercebidas. O handicap, uma mecânica de bosta que ferra o seu jogo e causa raiva em todo mundo que joga FIFA. Com isso, os rages ficavam mais associados ao jogo, pois era algo injusto e que não balanceava de jeito nenhum as partidas, apenas dava vantagem para um. O handicap, aliado à jogabilidade que vinha piorando nos jogos da franquia, desanimaram muitos jogadores. No FIFA 19, foi o primeiro jogo da franquia a ter as licenças da Liga dos Campeões, algo que salvou a franquia momentaneamente, já que a EA, após renovar algo, ela insiste nela para focar dinheiro, e quando inovou no FIFA 18 com as negociações, manteve elas do mesmo jeito no FIFA 19 para focar no modo online, aumentando cada vez mais as microtransações. Paralela crescente do FIFA, a Konami continuava lançando bons jogos, como o PES 2017 e o espetacular PES 2018, o último a ter uma licença da UEFA Champions League. Em 2019, foi lançado o PES 2019, recebido de forma ruim, e após isso, a franquia praticamente acabou e a Era das Trevas começou para os jogos de futebol. A década de 2020 começou com uma novidade. PES começaria a se chamar eFootball. Inicialmente, começou com uma pré-transição, adicionando inicialmente o nome na marca eFootball PES 2020. De fato, PES 2020 foi o último novo PES, já que PES 2021 foi apenas uma atualização de elencos paga, mostrando que a Konami já visava lucros em vez da experiência boa do usuário. Com isso, o PES oficialmente deixou de existir. A EA, empresa mercenária como sempre, deve ter visto isso como uma oportunidade de continuar fazendo os jogadores de trouxa e falou: agora que somos o único jogo de futebol, vamos lançar o mesmo jogo todo ano com poucas mudanças, trazer coisas antigas como se fossem novas e cobrar um preço muito alto. FIFA 20 e 21 não mudaram absolutamente nada. A EA introduziu pequenas mudanças, como empréstimo com opção de compra, potencial dinâmico, opção de treinamento para mudar de posição, mas tirando isso, nada mudou, nem animações. Porém os preços e os problemas? Ah sim, esses continuaram crescendo. Em 2020, PlayStation 5 e Xbox Series X e X foram lançados com o menor salto de geração que tivemos na história dos videogames. Com isso, a EA aproveitou para lançar sua nova engine no FIFA 21. Com uma arrecadação bilionária com loot box de jogadores, eles afirmavam que os servidores dos jogos eram estáveis, havia muita injustiça no online e tinham muitos bugs. A EA, porém, como sempre, ignorou completamente e lançou o FIFA 23, que eu tenho que admitir, é um excelente jogo, principalmente o modo da Copa. Ai que saudades de jogar a Copa de 2022. Já a Konami, com o lançamento do eFootball, o jogo foi lançado todo esquisito, cheio de bugs, faces e expressões dos jogadores completamente bizarras, além de uma péssima gameplay. E assim, mesmo com melhorias, continua muito esquisito hoje em dia. Totalmente focado no pay to win. A Konami prometeu uma Master League, mas até hoje, em 2026, não cumpriu. Já a EA, essa continua mais mercenária do que nunca. Em 2023, a empresa não renovou o contrato com a FIFA, e assim o jogo se passou a chamar de EAFC, o que foi completamente a morte do FIFA e o início de uma das piores franquias que já existiram. Eu odeio esse jogo com todas as minhas forças. Esse EAFC veio para acabar de vez com jogos de futebol. Eu joguei o EAFC 26 e é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida que é o lançamento. E bem, o que eu posso dizer é que essa foi a compra da minha vida. Um jogo horrível, totalmente injusto e travado, que é uma merda completa. Eu odiei esse jogo. Foi um dos piores R$50 que eu já gastei na minha vida.
E hoje em dia, como que tá? Apesar de existir o FL e outros projetos como Vive Le Football e Goals, me parece que infelizmente os jogos de futebol estão condenados. Bom galera, esse vídeo foi um pouco mais solto, eu tentei me soltar, tentei mesclar um pouco roteiro e improviso ao mesmo tempo. Vocês podem ver que meu improviso às vezes não é tão bom, mas foi um vídeo de coração. Eu acho que eu quero prosseguir assim. Então isso que eu tô falando aqui não é roteirizado, eu tô falando do coração mesmo. Obrigado pelos 100 inscritos e obrigado, agora a gente chegou à marca de 200 inscritos. Quando eu comecei a gravar vídeos, né, no meu celular, apenas com Mobizen e jogando FIFA Mobile, eu jamais imaginaria que eu estaria vivendo isso hoje. Então, que esse canal continue crescendo a cada dia mais, viu? Muito obrigado, de verdade mesmo, pelos 200 inscritos, e que a gente possa prosseguir rumo a 1000 inscritos primeiro e depois rumo ao céu. Muito obrigado, de verdade. Hoje é sexta-feira santa, então hoje morreu Jesus Cristo por nós naquela cruz. Que Deus venha abençoar a nossa vida, que Deus venha abençoar a vida de você que está ouvindo, viu? Fica com Deus, um forte abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. Jesus ama vocês, eu sou Gu, o Nerd, e esse foi mais um